Você já percebeu que quando algo começa a dar certo na sua vida, alguma coisa acontece e você estraga tudo? Um relacionamento que estava fluindo e de repente você se afasta. Uma oportunidade que aparece e você deixa para depois e acaba não fazendo. Um projeto que começa a crescer e você perde o ritmo. Agora, me responde com honestidade. Isso é azar ou é padrão? Porque nesse caso existe uma hipótese mais desconfortável. Porque talvez você tenha medo de ser feliz. E o pior, talvez você não perceba isso conscientemente. Hoje eu vou te mostrar uma coisa profunda. Você não sabota a sua vida por falta de capacidade. Você sabota por causa de uma estrutura psíquica. Então, vamos começar pela base. Psicanálise, segundo Freud, descreve algo que parece estranho à primeira vista. O ser humano, ele repete aquilo que o faz sofrer. Sim, ele costuma fazer isso. Mesmo podendo evitar, ele acaba voltando. Isso tem um nome: compulsão à repetição, ou repetição neurótica. Mas por que isso acontece? Porque alguém repete a dor, porque existe algo que não foi muito bem elaborado, algo que foi reprimido. E aqui entra outro conceito central, o retorno do reprimido, que é o seguinte: o que você não resolve não desaparece, ele retorna, mas não volta como uma lembrança clara, volta como um comportamento. Agora, pensa comigo. Você teve uma experiência emocional difícil no passado. Pode ser rejeição, abandono, crítica constante, falta de reconhecimento. Isso foi doloroso demais. Então, o que a mente faz? Ela reprime, empurra para fora da consciência. Mas esse conteúdo não fica quieto. Ele pressiona, ele quer ser elaborado. E como ele retorna? Na repetição. Você entra em relações parecidas, com dinâmicas parecidas e com finais parecidos. Agora, presta atenção nisso. Você não está escolhendo conscientemente sofrer, você está tentando resolver algo antigo com as ferramentas que você tem hoje, mas sem consciência. Você não consegue resolver isso. Você repete. Agora vamos trazer isso para o cotidiano. Na esfera individual, por exemplo, você diz: dessa vez vai ser diferente. Mas quando começa a dar certo, você muda, desorganiza sua rotina, perde o foco. E depois diz: eu não sei o que acontece, mas aconteceu. Só não foi consciente. Agora vamos para um relacionamento. No começo, você se envolve, se entrega, mas quando o vínculo começa a ficar mais profundo, você sente desconforto, ansiedade, uma necessidade de se afastar. Ou então, você começa a criar conflitos sem motivo claro. Por que isso acontece? Porque intimidade real, ela ativa conteúdos antigos, medo de abandono, medo de rejeição, medo de não ser suficiente. E aí entra um outro conceito fundamental da psicanalista Karen Horney, que é a evitação neurótica. Nessa situação, a pessoa não foge do problema real, ela foge da ansiedade que o problema gera. Então, ao invés de sustentar o vínculo, ela evita, se afasta, sabota, destrói. E o mais interessante é que depois ela sofre, mas acaba repetindo. Agora vamos aprofundar ainda mais. Com o psicanalista Eric Fromm, propõe que nós desenvolvemos estruturas de caráter que são formas de relacionamentos com o mundo. E essas estruturas influenciam diretamente a forma como você vive o sucesso, prazer, a felicidade. Então, vamos aos tipos de caráter. O caráter repetitivo, por exemplo, é aquele que espera tudo de fora: amor, reconhecimento, validação. Quando recebe,
se sente bem, mas não sustenta, porque depende do outro. Então, quando a relação exige autonomia, ele colapsa, ele sabota, ele quer obter tudo do outro, quer conquistar, quer possuir, mas não construir. Quando conquista, ele perde o interesse e destrói o que conseguiu. O caráter acumulador, esse já quer segurança, controle, estabilidade, mas quando algo começa a crescer, isso gera ansiedade, porque crescimento implica risco, e aí ele trava, ele evita e acaba sabotando. Já o caráter mercantil, ele se vê como produto. Tudo é troca, tudo é valor de mercado. Se algo não performa, não valida sua identidade e você descarta, inclusive relações, inclusive projetos. Agora, olha o mais importante, o caráter produtivo. Esse é o único saudável que consegue construir, sustentar e transformar. Mas ele exige uma coisa que muita gente não suporta: contato com a realidade, com a frustração, com o limite, com o processo. Agora, conecta tudo isso. Você tem conteúdos reprimidos, você tem padrões de repetição, você tem estruturas de caráter e você tem mecanismos de evitação. Isso forma um sistema que pode te levar a sabotar justamente aquilo que poderia te fazer bem. Agora vamos para a neurociência, porque isso não é só teoria. O seu cérebro, ele aprende por associação. Se experiências passadas ligaram intimidade igual a dor, sucesso igual a pressão, exposição igual a crítica, o seu sistema nervoso registra isso. Estruturas como a amígdala associam a emoção à experiência. E quando algo parecido acontece, ela ativa o alarme, mesmo que não haja perigo real. Então, quando algo começa a dar certo, seu cérebro pode interpretar como ameaça. Não porque você quer, mas porque você aprendeu assim. Agora, volta para a sua vida no trabalho, por exemplo. Você tem uma oportunidade, mas começa a deixar de lado. Perde prazos, desorganiza. Depois diz: eu não consigo manter constância. Mas talvez constância signifique exposição, e exposição signifique julgamento. E julgamento já foi doloroso no passado, então você evita. Os estudos, por exemplo, você começa motivado, mas abandona. Por quê? Porque aprender de verdade expõe sua ignorância. E isso pode entrar em conflito com a imagem que você tem de si mesmo. Então você prefere parar do que sustentar o desconforto. Agora vamos para a esfera familiar. Você cresceu em um ambiente onde amor era condicionado, reconhecimento era escasso, erro era punido. Agora, na vida adulta, quando algo dá certo, isso gera um conflito interno, porque no seu sistema, ser visto pode ser perigoso. Então você reduz, se esconde, sabota e depois não entende por quê. Agora vem a pergunta central: você realmente quer ser feliz ou quer evitar dor? Porque muitas vezes essas duas coisas entram em conflito. Ser feliz de verdade exige exposição, exige risco, exige sustentar o que vem depois. E isso ativa tudo aquilo que você tentou evitar a vida inteira. Por isso, não é falta de capacidade, é falta de elaboração. Enquanto você não entende o que te move, você continua repetindo. E aqui está o ponto mais importante desse vídeo. Você não supera um padrão evitando ele. Você precisa enxergar, nomear e compreender, porque na psicanálise o processo não é eliminar o sintoma, é entender o que ele representa, porque o sintoma é uma mensagem e a sabotagem não é erro, é linguagem. Ela está dizendo: tem algo aqui que você não resolveu. E enquanto você não escuta, ela continua.
Então, da próxima vez que algo começar a dar certo, presta atenção. O que você sente? Ansiedade, medo, vontade de fugir? Não fuja. Observe. E talvez esse seja o momento exato em que você sempre estragou tudo. E talvez, pela primeira vez, você possa fazer diferente. Não porque você mudou sua força de vontade, mas porque você entendeu o que estava por trás, e isso muda tudo. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal, porque aqui a gente não fala sobre comportamento, a gente fala sobre o que está por trás dele. E talvez o que está por trás seja exatamente o que você estava evitando ver. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.